Caríssimos irmãos e irmãs em Cristo, quem vos fala é Dom Pedro Cunha, bispo diocesano da Campanha. Hoje é domingo, dia 2 de agosto, o 18º domingo do tempo comum, cujo evangelho é o de Mateus 14, 13 a 21. Um dos fragmentos que nós podemos tomar desse santo evangelho diz assim: a essa notícia, Jesus partiu dali numa barca para se retirar a um lugar deserto. Mas o povo soube e a multidão das cidades o seguia a pé. Quando desembarcou, vendo Jesus essa numerosa multidão, moveu-se de compaixão para ela e curou os seus doentes. Os discípulos disseram-lhe: este lugar é deserto. Despede esta gente para que vá comprar víveres na aldeia. Jesus, porém, respondeu: não é necessário. Dai-lhe vós mesmos de comer. Então, tomou os 5 pães e os 2 peixes, elevando os olhos ao céu, abençoou-os. Todos comeram e ficaram fartos. E dos pedaços que sobraram, recolheram 12 cestos cheios. Então, caríssimos irmãos, hoje nós estamos iniciando esse mês temático no Brasil, mês vocacional, celebrando já o Dia do Padre. Quero saudar e parabenizar todos os sacerdotes da nossa querida Diocese da Campanha, sob os auspícios de São João Maria Vianney, que se tornou assim o padroeiro de todos os padres. Nós podemos dizer que essa temática do Reino de Deus, nós já observamos nos domingos precedentes, ou seja, as leituras do Evangelho já versavam sobre esse tema do Reino dos Céus. Naquelas diversas parábolas de Jesus, que nós meditamos por 3 domingos, no 13º capítulo desse mesmo evangelista São Mateus. E na liturgia, então, deste domingo, a questão do reino, ou seja, a temática do reino, permanece ainda, mas agora com umas imagens que revelam propriamente o reinado de Deus, não somente por palavras, mas também gestos concretos, que Jesus exige, sobretudo, dos seus apóstolos, quando da multiplicação dos pães e peixes. E uma das imagens mais fortes da realidade do reino de Deus é, sem dúvida alguma, a abundância de alimentos. Por isso o Evangelho e a própria primeira leitura de hoje também trazem essa imagem de um banquete. Então, também a segunda leitura, São Paulo na carta aos Romanos fala, portanto, desse amor de Deus por todos aqueles que o amam, os seus filhos e filhas. E que mesmo quando nós estamos passando dificuldade, como no caso da fome, isso não pode nos separar do amor de Deus. Quem nos separará do amor de Deus? Porque Deus manifesta o seu amor pleno na pessoa de seu Filho, como nós observamos no Santo Evangelho de hoje. Cabe a cada um de nós, como chamados por esse mesmo Cristo, fazer parte, portanto, deste reino. E como nós vimos no Santo Evangelho, essa imagem de Mateus, ou uma versão de Mateus, fala, portanto, dessa partilha ou multiplicação milagrosa do pão, que é também assim, como nós observamos, a ocasião que foi preparada como uma referência à própria morte de João Batista. O que Jesus faz ao saber da morte de João Batista? Ele fica simplesmente triste? Não. Ele vai para o deserto. O deserto é o lugar da comunhão com Deus, o lugar da escuta da voz de Deus, o lugar do fortalecimento da missão de Jesus ao instaurar e anunciar esse mesmo reino. Então, é claro que João Batista foi um precursor, né, desse mesmo Messias, Jesus Cristo. Então, ele teve uma morte profética, e nesse sentido Mateus coloca Jesus como dando continuidade à missão profética do João Batista. Então, Jesus volta para essa missão agora, depois que ele sai do deserto, e ao mesmo tempo ele partilha dessa experiência, dessa força espiritual com seus discípulos, e ao mesmo tempo ele vai olhar para essa multidão, se compadecer da multidão e realizar o milagre do pão. É importante destacar que para Mateus, esse afastamento de Jesus para um lugar deserto é o motivo pelo qual
ele toma ainda conhecimento mais forte da morte de João Batista e, ao mesmo tempo, aguça em Jesus esse ardor de dar continuidade à missão, porque foi João Batista que o apontou como Cordeiro de Deus. Então, ao tomar conhecimento dessa triste notícia, Jesus se afasta para esse lugar deserto, mas ele vai de barco. Então, como nós sabemos, o deserto é esse lugar, né, de pouco movimento, de pouca habitação, e um lugar extremamente silencioso, que é o lugar do contraste, do frio, do calor, da fome, da sede. Então é importante Mateus relacionar essa espiritualidade do deserto com a missão do anúncio do reino de Deus, realizado pelo próprio Cristo. E aí, chegando ao local, Jesus ele é recebido pelas multidões quando sai do deserto. E as multidões vão a pé para esse encontro com Jesus. Ou seja, o aparente desejo de Jesus de estar sozinho, né, que na verdade já queria estar assim no deserto, não tem muito sucesso nesse sentido. Então, diante de uma multidão que o procura, todo o seu ser se move, então, no sentido dele sentir compaixão. Daí o texto, no versículo 14 de Mateus, né, de hoje, diz: encheu-se de compaixão e curou os que estavam doentes. Então nós temos a imagem aqui, mais uma vez, de um Jesus muito misericordioso. Ou seja, que se despoja dessa condição de ficar sozinho, se isolar e olhar muito mais para essa multidão sedenta e faminta, da sua presença também, não somente do pão material, mas sobretudo da sua palavra, da sua presença. E ao final do dia, então, os discípulos também estão preocupados com essa multidão. Eles desejam, portanto, que Jesus envie aquelas pessoas para que possam ir em busca de alimento. Jesus, no entanto, passa aos discípulos a responsabilidade de alimentar aquele povo. Então, se há da parte dos discípulos uma percepção de uma fome espiritual, há também, de outro lado, uma pouca sensibilidade para o problema material, ou seja, a fome física, a fome material. Então Jesus repassa esse problema também para eles. Dá-lhe vós mesmos de comer. Ou seja, não é só uma preocupação dessas pessoas virem em busca de Jesus, para assim Jesus poder saciar essa fome espiritual. Jesus quer muito mais do que isso. E aí o resultado, como nós observamos no Santo Evangelho, é essa partilha ou essa multiplicação generosa. Não só Jesus multiplica os pães, como também sobra o pão. Sobram muitos pães. Daí o evangelista dizer 12 cestos cheios de alimento, né? Mateus, portanto, vê aí uma imagem do novo Israel, as 12 tribos de Israel. Então Jesus, portanto, veio reunir todos os filhos de Deus dispersos, né? É uma imagem muito bonita do que nós chamamos da universalidade da salvação, trazida a todos por parte de Jesus, que é assim o pão vivo descido do céu, o pão dado em alimento para a salvação de todos, né? Então a fartura do pão é um sinal dessa prodigalidade da graça de Deus. Ele veio nos visitar, veio nos saciar. Ele não é parcimonioso, né? O seu amor por nós é um amor pleno. Daí a imagem de sobrarem esses 12 cestos. Deus é abundante conosco, né? Ele se doa totalmente, se doa 100% para cada um de nós, né? Um traço muito interessante ainda nesse Santo Evangelho é a menção feita às mulheres e às crianças, que comprova o que eu acabei de falar agora. Isso é muito próprio de São Mateus, que marca, em certo sentido, uma presença e, ao mesmo tempo, a participação tanto das crianças como das mulheres no banquete do reino. Ou seja, ele quer mostrar que neste banquete do reino, trazido por Jesus, até os excluídos da sociedade, no caso aqui as mulheres e as crianças, têm um espaço. Ou seja, todos podem ter acesso a este reino. Todos podem comer e beber do banquete deste reino. Por isso eu vos falei que tem a imagem da universalidade da salvação e a inclusão, sobretudo, daqueles excluídos, com essa imagem das mulheres e a imagem também das crianças. Então, é importante também destacar que essa alimentação
que Jesus dá, a multiplicação dos pães, ela é providencial. E recorda também, que Mateus está escrevendo para os judeus convertidos, a própria imagem de Moisés no deserto, que dá pão. Deus, na verdade, que vai dar o pão ao povo por intercessão de Moisés. Então Jesus é visto assim, como se fosse o novo Moisés, né? E olhando desde o deserto, na formação do povo, até a vinda do Filho de Deus na carne humana, com esse olhar misericordioso em relação à multidão faminta, nós podemos dizer que Deus nunca deixou faltar pão para o seu povo. Então ele chama esse povo e o assiste com a sua graça, com os sinais da sua providência, como nós observamos hoje neste Santo Evangelho. Temos que ter essa percepção como sendo a imagem ou a ideia principal do Santo Evangelho de hoje. Para concluir, nós podemos dizer, caros irmãos e irmãs, que no Evangelho de hoje, Jesus nos dá um ensinamento, muitos ensinamentos, que nós devemos levar para a nossa vida. Não só se compadecendo da multidão faminta, vendo a situação das crianças e mulheres, e também sensibilizando os seus apóstolos para que eles tenham esse olhar misericordioso sobre os sofredores. Jesus, assim, não nos pede que matemos simplesmente a fome de todos, mas é uma obrigação de cristãos que somos ajudar a quem também nos pede auxílio. Pois quando nós alimentamos um irmão, tornamos também Jesus presente para aliviar as dores de toda a humanidade. Aprendamos de Jesus esse olhar e esse gesto misericordioso. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Seja bendito o nome do Senhor, agora e para sempre. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Por intercessão da Virgem do Carmo e de São João Maria Vianney, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Tenham todos um abençoado domingo.